Salve os irmãos, a paz do Senhor. Amém. Glórias a Deus. Hoje é o dia onde o mundo comemora o nascimento de Cristo, mas nós sabemos que a data do nascimento de Cristo, ele não foi nessa época, foi entre março e abril, mas se comemora por ser uma data mais para o comércio hoje em dia, vamos dizer. Mas todos os dias Cristo ele nasce e renasce em nossos corações, e que nós venhamos ter esse entendimento. Amém? E a palavra do Senhor me dera esta noite está no livro de Esther. Glórias a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Esther. Louvado seja o nome do Senhor. Esther, capítulo 1. Glórias a Deus. Vamos nos colocar de pé. Aleluias. Diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu nos dias de Assuero, este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Susã, no 3º ano do seu reinado, fez convite a todos os príncipes e os servos, o poder da Pérsia e Média e os maiores senhores das províncias estavam perante ele, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, a saber, 180 dias. Pula agora para o versículo 10. E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bista, Harbona, Bigtá, Abagtá, Zetá e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem na presença do rei a rainha Vaste com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Porém, a rainha Vaste recusou vir conforme a palavra do rei pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Então perguntou o rei aos sábios, que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os negócios do rei, na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carcena, Setá, Adimata, Tarsis, Meres, Mercena, Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que viam a face do rei e se assentavam os primeiros no reino, o que segundo a lei se devia fazer da rainha Vaste, por não haver cumprido o mandato do rei Assuero pelas mãos dos eunucos. Então disse Memucã na presença do rei e dos príncipes: não somente pecou contra o rei a rainha Vaste, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia deste feito da rainha sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão seus maridos aos olhos, quando se disser:
mandou o rei Assuero que introduzissem à sua presença a rainha Vaste, porém ela não veio. E neste mesmo dia os príncipes da Pérsia e da Média dirão o mesmo a todos os príncipes do rei. Ouvindo o feito da rainha, assim haverá assaz de desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, saia da tua parte um edito real e escreve-se nas leis dos persas e dos medos, e não se quebrante, que Vaste não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela à sua companheira, que seja melhor do que ela. E ouvindo-se o mandado que o rei decretar em todo o seu reino, porque é grande, todas as mulheres darão honra aos seus maridos, desde o maior até o menor. E pareceram bem as palavras aos olhos do rei e dos príncipes, e fez o rei conforme a palavra de Memucã. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo a sua escritura, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa, e que isto se publicasse em todos os povos, conforme a língua de cada um. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, aqui estamos, Senhor, esta noite, para Te bendizer, para Te glorificar, para render graças, Senhor, ao Teu santo nome. Toma nossas vidas, ó Pai, abre os nossos entendimentos, que nós possamos contemplar, Senhor, a Tua glória aqui neste lugar, que cada um de nós, Senhor, seja edificado através da Tua palavra, que é fiel e não falha. Eis-nos aqui, Senhor, fala conosco não o que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir da Tua parte. Envia a Tua palavra com poder e autoridade, e que a Tua palavra produza o resultado ao qual está sendo enviada, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Eu creio que, se não todos, mas a grande maioria dos irmãos já ouviram falar sobre a rainha Esther. Esther, que tinha um outro nome, que esse outro nome que ela tinha, a saber, Hadassa, que é uma planta, é um pequeno molho de plantas inferior. E quando ela veio a se tornar rainha, se mudou o nome para Esther, que quer dizer estrela. Uma mulher que surgiu praticamente do nada para ser glorificada ali entre os reis persas e medos. Persas e medos, que foi uma dinastia da época que veio a ser a maior poderosa entre todo o mundo. Depois do Egito, depois da Babilônia, veio os Medo-Persas. E quando estes começaram a governar a terra, este rei Assuero começou a ter províncias em vários lugares da terra. E o seu reinado foi se expandindo a cada dia mais. E ele foi se tornando poderoso a cada dia que passava. E esta mensagem, que esta noite, irmãos, ela é direcionada a dois tipos de igreja. A igreja coveira e a igreja parteira. Porque a igreja somos nós. E cada um de nós temos uma responsabilidade de introduzir a palavra do Senhor aos corações.
sempre buscando dar o exemplo para que outras pessoas venham seguir o nosso exemplo. Porque nós bem sabemos que hoje, se falar, faça o que eu falo e não faça o que eu faço, muitas pessoas, e até mesmo crianças, não vão agir dessa forma. E nós temos que ser o exemplo para aqueles que virão após nós. A próxima geração depende de cada um de nós. E a igreja coveira, muitas das vezes, em vez dela acalmar, apaziguar, ela põe fogo. Quando se acontece algum tipo de escândalo, em vez da igreja apaziguar aquela confusão, em vez da igreja relevar muitas das vezes aquele feito, a igreja coveira, ela vai lá e põe mais lenha no fogo, para que o fogo ele se expanda mais ainda. E nós sabemos que o escândalo no mundo, o próprio Senhor Jesus falou que não seria evitado. Não haveria forma de se evitar um escândalo no mundo. Mas na sua palavra, ali em Mateus 18, a partir do versículo 7, ele diz: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venha escândalos. Mas ai do homem pelo qual vem o escândalo, porquanto se a tua mão e o teu pé te fazem tropeçar, corta-o e lança fora de ti. Melhor é que entres na vida manco ou aleijado, do que tendo os dois membros e fores lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e joga fora de ti. Melhor é que entres na vida eterna com um olho só, do que tendo os dois e seres lançado no inferno. Então Jesus ele já ensinava que o escândalo seria inevitável que viesse, mas ai daqueles ao qual causaria o escândalo. E a igreja, ela tem este papel de apaziguar. E nós temos que ser a igreja parteira. A igreja que onde está, aonde coloca a planta dos seus pés, está dando a luz. Porque a igreja é a luz do mundo, é o sal da terra. E aonde há trevas, a igreja tem que refletir a sua luz. A igreja tem que transmitir a sua luz e não manter as trevas ao qual o mundo já está. A igreja coveira, ela destrói muitas das vezes. Destrói com suas próprias mãos, destrói com suas atitudes, destrói com muitas coisas, pensamentos ao qual vem sua mente. Mas a igreja parteira, ela edifica. Ela sempre está edificando. Ela sempre está produzindo frutos pacíficos de arrependimento. A igreja coveira é arrogante e desobediente. A igreja parteira é humilde e obediente. A igreja coveira causa vergonha ao seu Senhor. Mas a igreja parteira dá orgulho ao seu Senhor. Por isso Malaquias, quando ele falava de honra, de dar honra ao seu Senhor, ali no capítulo 1 de Malaquias, em versículo 6, ele vai dizer: o filho honra o pai e o servo ao seu Senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o meu respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos. Porque cada um de nós temos que entender que o nosso Deus é o nosso Senhor. E Ele está dizendo: olha, se o pai, ele honra, se o filho honra o seu pai e o servo ao seu Senhor, aonde está a minha honra?
O que está acontecendo com a minha honra? Então cada um de nós temos que buscar sempre fazer a vontade de Deus em nossas vidas. Pois assim como o apóstolo Paulo ele fala ali em Romanos 12:2, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E quando nós entendemos que a vontade de Deus é perfeita, irmãos, e que quando a sua palavra diz que ainda que nós peçamos algo que aos nossos olhos parece muito, Ele é poderoso para nos dar muito mais do que pensamos ou pedimos. Essa é a vontade de Deus. E quando nós colocamos a vontade de Deus em nossas vidas, nós sempre estaremos buscando aquilo que vem do alto, e não as coisas temporais. Porque assim o apóstolo Paulo também diz que as coisas que os nossos olhos veem são temporais, são passageiras, mas as que os nossos olhos não veem são eternas. E é esta eternidade que a igreja tem que buscar todos os dias, incessantemente, para que cada um de nós venha alcançar a nossa salvação. Aqui nós vemos que a igreja ela é representada na palavra de Deus pela mulher. E todas as vezes que a palavra de Deus se fala de uma mulher, está representando uma igreja. E aqui nós vemos duas igrejas. A igreja Vasti e a igreja Esther. A igreja Vasti desobedeceu a ordem do seu Senhor. Vasti, que era a rainha da época. O rei Assuero pede que os seus eunucos vão e busquem Vasti até a sua presença. A palavra do Senhor, da forma que nós lemos, diz que ela se recusa. E isso era uma afronta aos reis da época. Se alguém falasse não ao rei, era uma afronta. E muitas das vezes tinha um decreto até de morte contra esta pessoa. E quando Vasti diz não, e o eunuco volta até a presença do rei e fala: olha, a rainha Vasti falou que não vem. Foi uma desonra diante de todos aqueles que estavam ali perante o rei. Mas nós sabemos, irmãos, que para todo tipo de desobediência sempre haverá uma consequência. Pois acima, Gálatas 6,7 diz que aquilo que o homem planta, isso ele colherá. Então tudo aquilo que nós estamos fazendo aqui nesta terra, um dia isso voltará contra as nossas vidas. Ainda que haja arrependimento. Pois assim houve no tempo de Davi. Pois Davi, ao ser repreendido por Natã, se arrependeu do seu pecado. Mas qual foi a consequência que Davi teve, mesmo sendo perdoado do seu pecado? Aquele filho ao qual estava sendo gerado ainda no ventre de Berseba, não veio a viver. Cada um de nós temos que buscar sempre compreender que a palavra de Deus, ela tem o poder de mudar, de transformar, porque ela que produz fé em nosso coração. Porque assim diz Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação da palavra de Deus. E cada um de nós tem que buscar isso de Deus. Ainda que haja uma falta de desejo, ainda que haja uma falta de, muitas das vezes, compreensão, nós temos que pedir a Deus.
Tiago, ele fala na sua carta, se alguém tem falta de sabedoria, ore e peça a Deus, porque Ele dá sabedoria a todos. E cada um de nós temos que ter este desejo em nosso coração. Vaste desonrou o próprio Senhor daquele povo daquela época. E aqui, irmãos, este rei, ainda que não tendo um exemplo em todo o contexto do seu reinado, ele era o Senhor. E muitas pessoas, muitas das vezes, falam, mas o rei estava muito alegre. Mas será que uma desobediência ou uma mentira, ela vai levar alguém a algum lugar? E cada um de nós temos que entender que a palavra do Senhor, ela tem que produzir dentro de nós uma limpeza, ela tem que produzir dentro de cada um de nós sempre algo que venha edificar o reino de Deus. E Vaste, ela desonrou o seu marido, ela desonrou o seu Senhor. Provérbios 11, 2 diz, vindo a soberba, sobrevém a desonra. E o que aconteceu com Vaste? O rei logo chamou os sábios que estavam ali no seu reinado, para saber o que ele deveria fazer naquele momento. E aquele sábio diante do rei falou, olha, rei, nós vamos ter que agir de uma forma ao qual esta desonra não venha contaminar a todas as províncias que é regida pelo Senhor. Ou seja, o rei tinha que tomar uma decisão para que aquilo não viesse a contaminar outras pessoas. E que em todo lugar, quando se ouvisse falar que o seu senhor, que algum marido tinha dado alguma ordem ou um mandado à sua esposa, fizesse da mesma forma. Então foi exatamente isso que os sábios mandaram que o rei fizesse. Olha, rei, a partir de hoje o senhor faz um decreto que toda mulher que fizer isso diante do seu marido, que sofra essa consequência. E foi exatamente isso que o rei naquele momento fez. E quando se passou esse decreto, a palavra do Senhor diz que aqueles sábios também falaram para o rei que encontrasse uma esposa que fosse melhor do que Vaste. E aí entra a oportunidade. Porque aquela oportunidade, naquele momento, foi alcançado por Mardoqueu, que era o tio de Esther, mas que criou ela como pai. E aquele homem, ao ouvir aquele decreto, logo se lembrou que ele tinha uma moça linda em casa. E logo escreveu aquela moça que viesse a ser a futura esposa do rei. E naquele momento ao qual todas aquelas mulheres estavam ali, porque tinha que haver uma purificação de um ano. Todas aquelas mulheres virgens tinham que se purificar durante um período de um ano, com mirras, com outras especiarias, e no dia determinado se apresentar diante do rei. E todas aquelas mulheres que entrassem na presença do rei tinham que fazer
exatamente conforme o rei determinava. Todas as mulheres entraram na presença do rei, depois de um ano de purificação. Mas aqui nós veremos uma outra personagem importante que existia naquele reinado, que era o guarda das mulheres, que era exatamente Hegai, o guarda das mulheres, que fazia o papel de preparar as mulheres para se apresentar diante do rei. E aqui ele tinha esse papel literal, mas o seu papel espiritual aqui, irmãos, pela mulher representar a igreja, Hegai representava o próprio Espírito Santo simbolicamente. Porque a palavra do Senhor diz que todas as mulheres passaram por Hegai, mas quando Esther esteve na frente de Hegai, a palavra do Senhor no capítulo 2 vai dizer que Esther alcançou graça aos olhos de Hegai. E Hegai era o eunuco do rei, o guarda das mulheres, então ele sabia os desejos do rei, ele sabia aquilo que o rei gostava, ele sabia aquilo que o perfume que o rei gostava, ele sabia aquilo da forma que a mulher tinha que se conduzir, da forma que o rei gostava. Hegai, ele representa o Espírito Santo, porque nós somos a igreja de Cristo, e o Espírito Santo é quem nos conduz a nos apresentarmos diante de Deus. O Espírito Santo é aquele que nos conduz a entrarmos e agradarmos o coração do Deus Todo-Poderoso. A palavra do Senhor diz que no momento que as mulheres entravam na presença do rei, e aquela mulher que o rei chamasse pelo nome, essa seria escolhida. Quando Esther entra na presença do rei, a palavra do Senhor diz que os olhos do rei se enchem de alegria. Pois Esther era uma moça bonita, era uma moça que tinha uma beleza exterior e interior principalmente. E aqui, irmãos, nós vemos que realmente toda desobediência de uma igreja a levará a ter perdas. Vasti era a rainha. Para você ter uma ideia que representava a rainha naquela época, se o rei e a rainha tivessem um filho, e este filho fosse o sucessor do rei, e se o filho morresse e o rei morresse, quem assumia era a rainha. Então a rainha, ela era uma das sucessoras do rei naquela época. E Esther alcançou essa honra. Vasti não soube valorizar aquilo que ela tinha em suas mãos, mas Esther soube. E tem um versículo na palavra de Deus, em Provérbios 15:33, que diz que o temor do Senhor introduz a sabedoria, e diante da honra vai a humildade. E Esther tinha todas essas qualidades. Esther era humilde, Esther tinha sabedoria, Esther sabia que se ela ouvisse Hegai, que era aquele que conhecia os desejos do rei, ela se daria bem. E a igreja de Cristo não é diferente. Se a igreja de Cristo voltar o seu coração aquilo que o Espírito Santo o conduz, também nós
também alcançará aquilo que o Pai muitas das vezes tem em bandejas para entregar para cada um de nós. Mas muitas das vezes, muitas pessoas perdem as bênçãos de Deus, muitas das vezes por dar ouvidos a espíritos de demônios, muitas das vezes para dar ouvido a coisas que não edificam. E cada um de nós, irmãos, temos que dar ouvido àquilo que o Espírito do Senhor diz à igreja. Até o próprio rei tinha os seus conselheiros, mas não era qualquer conselheiro. Porque muitas das vezes, se alguém passa por alguma dificuldade financeira, alguma dificuldade sentimental no mundo, existem conselheiros maus. Existem conselheiros que, em vez de conduzir a pessoa para um caminho certo, não, vamos por este caminho, que este caminho vai dar certo. E elas estão andando sem saber que estão andando para o precipício. Todos nós, igreja, temos um Espírito dentro de cada um de nós, que nos conduz, que muitas das vezes a pessoa pensa, é a minha consciência. Não é a consciência, é o próprio Espírito Santo te conduzindo. Mas você tem que ser sensível a dar ouvidos ao Espírito Santo na tua vida. Temos que ser sensíveis a esse Espírito que veio para as nossas vidas para trazer consolo, direcionamento a cada um de nós. Esther, naquele momento, se torna rainha. Ela alcançou o favor do seu rei. Ela alcançou o favor do seu Senhor. Porque Esther representa a igreja obediente, a igreja humilde, a igreja que tem o temor do Senhor, a igreja que ouve aquilo que o Espírito Santo está dizendo ao seu ouvido. Esther seguiu tudo aquilo que Hegai falou. Faça dessa forma, haja dessa forma, use esse perfume, porque nós somos o bom perfume que sobe para Deus. Cada um de nós temos que sempre buscar ter este aroma, conduzir este aroma às narinas do Senhor, para que suba como um incenso suave às suas narinas. E esse incenso é a nossa adoração, é o nosso louvor, é a nossa dedicação, é a nossa reverência, é a nossa obediência. É isso que mantém o bom perfume diante de Deus. E Esther seguiu todas as ordens de Hegai. Quando Malaquias está falando sobre honra no seu livro, no capítulo 2 ele diz dessa seguinte forma, preste atenção: se não obedecerem ao meu mandamento, e se não resolverem me dar a honra, então eu farei cair sobre vocês uma maldição e amaldiçoarei tudo que vocês receberem pelo trabalho que fazem. Ainda que a pessoa ela seja um dizimista, um ofertante, mas seja um desobediente, uma pessoa que não leva a sério a palavra de Deus, essa pessoa está uma vida inteira acarretando maldição para a sua vida, está trazendo coisas ruins para a sua vida. Mas a palavra do Senhor, ela nos diz que existirá uma recompensa.
para todos aqueles que perseverarem, que resistirem ao mal, que disserem não a toda afronta de Satanás. Porque toda afronta de Satanás, irmãos, ela vem para nos derrubar, para nos colocar para baixo. Mas existe o Espírito Santo que nos conforta, que nos põe para cima, que nos renova, que nos redime. Muitas das vezes, de um erro, de uma falha. E é isso que o Espírito Santo ele está fazendo esta noite em cada um dos nossos corações, porque não é o homem que convence o homem, mas é o Espírito Santo que convence o homem do seu pecado e da justiça de Deus. É o Espírito Santo que tem este papel em nossas vidas. Então nós vemos, irmãos, que tudo aquilo que alguém faz nesta terra, ainda que passe 2, 5, 10 anos, uma hora a consequência virá sobre a pessoa. E cada um de nós temos que ter essa consciência em nossas vidas. O que nós estamos plantando para o futuro? Qual é o exemplo que nós estamos dando para a próxima geração? Cada um de nós temos que entender que Deus ele sempre tem o melhor para nos dar. Mas nós temos que buscar obedecer a este Deus. O Senhor, Ele não se agrada da morte do ímpio, como Ezequiel 33:11 diz. Mas antes Ele quer que todos venham ao arrependimento. Cada um de nós temos esse entendimento, irmãos. Mas como diz o hino, todos os dias o pecado vem, bate em nossa porta. Mas nós temos o direito de abrir ou manter fechado. Mas também Jesus Cristo vem e bate a nossa porta. Jesus Cristo todos os dias Ele bate a nossa porta, querendo que cada um de nós venha a ser tocado pelo Seu Espírito, venha a ser regenerado nos nossos maus caminhos. E nós, irmãos, temos que sempre buscar obedecer a palavra deste Deus. Que nós não venhamos ser como Vaste, a igreja coveira, mas que nós venhamos ser como a igreja Esther, a igreja parteira, que dá luz. Você é uma luz que reflete a glória de Deus. Todos nós, igreja, temos que buscar sempre manter esta lâmpada ligada. Porque não adianta uma lâmpada dessa estar aqui, mas está desligada. E esta lâmpada representa cada um de nós, mas ela só mantém o seu brilho, ela só dá a sua luz se ela estiver conectada em Jesus Cristo. Ele é a videira, nós os ramos, como o próprio Senhor Jesus diz em João capítulo 15. Nós somos os ramos, nós somos os galhos. E o galho ele só dá o seu fruto se ele estiver ligado à videira. Cada um de nós temos que buscar ser esta igreja. Esteja ligado com o Senhor Jesus Cristo. Se coloque de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Provérbios 13:18 diz: pobreza e afronta sobrevém ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. Jesus Cristo, Ele nos ensina que
O pai, ele só repreende o filho que ama. Pois o filho que não é repreendido não é filho, mas sim bastardo. E nós somos filhos de Deus. Então, temos que ouvir a correção, temos que ouvir a repreensão e guardar em nosso coração. Salmo 119, no versículo 9, diz: como purificará o jovem o seu caminho, guardando a palavra de Deus. Que nós venhamos guardar essa palavra no nosso coração. Você é a igreja deste tempo. Então dê o exemplo para a próxima geração. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te bendizemos e te glorificamos. Estamos aqui esta noite, Senhor amado. Ouvimos a Tua palavra. Ela é fiel e não falha. Toma nossas vidas, Senhor, em Tuas mãos. Necessitamos, ó Pai, da Tua glória. Manifesta o Teu poder, Senhor. Toca nos corações, ó Pai, aqui esta noite. Senhor, que nós venhamos ser obedientes à Tua palavra e não apenas ouvintes. Pois a Tua palavra própria diz, Senhor, que aquele que é apenas ouvinte da Tua palavra, Senhor, é como a onda do mar. Deus amado, em nome de Jesus, nós necessitamos, ó Pai, todos os dias de um toque Teu. Conduz, Senhor, o nosso coração no Teu caminho. Que nós, Senhor, todos os dias venhamos entender que o Teu caminho é perfeito, ó Pai. Ainda que haja pedras, ainda que haja espinhos, ainda que haja, Senhor, ó Senhor, muralhas que nós tenhamos que escalar, Senhor, nós venceremos porque estamos contigo. Toma nossas vidas em Tuas mãos, ó Pai. Guia o nosso coração. Senhor Deus, somos necessitantes da Tua glória. A Tua palavra, Senhor, ela nos ensina, Senhor, algo maravilhoso. Ah, Senhor Deus, ali em Isaías 61, 7, que para cada dia de vergonha o Senhor dará dupla honra. Essa é a promessa para a Tua igreja, Senhor. Aqueles que são fiéis, Senhor, receberão esta promessa. Aqueles que permanecem, Senhor, fiéis, receberão a Tua promessa. Eis-nos aqui, Pai. Eis-nos aqui, Senhor amado, em nome de Jesus. É o que eu te peço, Senhor, e desde já te agradeço. Amém. E graças a Deus. Aplauda o nome do Senhor. Glórias a Deus.